Samuca cortou o microfone dele. Fala aí, Satoshi. Agora tô ouvindo pequeno. Alô. Aí, agora sim. Nossa, mas tá alto. Fala galera, tamo aqui de novo pra gravar mais um Arc 2P. Eu sou o Danilo, tamo aqui com o Samuel, Ô, pessoal. o Satoshi. Opa. E o tema de hoje é Dicionário de Arquiteto. Não, é legal, hein? Isso aí dá pano pra manga, cara. O que eu tenho de cliente que às vezes... Na verdade, obviamente, tem palavras que eles não conhecem, mas tem umas palavras que eles acham que conhecem. Essas são as melhores. E aí a gente vai falar delas aqui. Vocês vão ver que eles não conhecem tanto assim. Inclusive, muitas vezes eles falam Qualquer coisa que lembra assim de longe. Exato. Aquela palavra lá, aquele... Eu não vou dar um spoiler hoje, Dona. Segurei o spoiler. Né? Aquela... Deixa pra hora certa. Mas enfim, esse dicionário aí de arquiteto na verdade são palavras que a gente usa no dia a dia, né? que pra gente já também é Já bem é. comum, que às vezes a gente acaba falando pro cliente e muitas vezes o cliente faz aquela cara de tipo, não entendi, mas finge que entendeu pra não ficar chato. Nem pergunta que é, né? Nem por aí. E a gente tenta, quando a gente está apresentando o projeto para um cliente, a gente tenta ser o mais didático possível. É óbvio que a gente aqui no podcast, a gente só vai estar falando, vocês vão estar só ouvindo a palavra. Na vida real. Que bom, ouvindo a palavra. Na vida real tem um desenho, né? Então você pode ser mais didático ainda. É mais fácil de explicar. Mas exatamente. enfim, né? Tem algumas palavras aí que ainda são tabu. Que eles insistem em inventar fazer um neologismo, inventar uma palavra parecida. Ou inventar um significado também, né? Mas, ô Satoshi, como é que vai rolar? Vai ter uma lista aí? Como é que é isso aí, mano? A gente selecionou algumas palavras. Você viu que o Samuel nunca tá por dentro do negócio. Ele sempre chega aqui e fala, Mas a gente é vai assim. gravar hoje? É assim, eu O chego que aqui. vai ser hoje? Opa, tem lista? Opa! Eu chego aqui com a cara e com a coragem. E os caras. Você vê quem estuda e quem não, e pra né? você ver que a gente vai seguindo aí, não tem essa, né, mano? Bom, a gente selecionou algumas palavras pra... Não todas. Acho que os que a gente acaba usando mais no dia a dia aí. Eu chamo E das que- mais engraçadas, na verdade. E que pode causar alguma confusão com o cliente ou com o fornecedor, talvez. E apesar de ser engraçado, viemos aqui para esclarecer as coisas. Na verdade não é tão engraçado assim, né? Ou até para os arquitetos que estão ouvindo também saberem, às vezes, que tem alguns termos que muitos clientes não entendem e você às vezes não sabe, então estamos aqui tentando explicar, ajudar você a explicar. Também tem coisa que não sei se só paulista fala, né? Então a gente selecionou algumas palavras que talvez, verdade. sei lá, carioca fala outro jeito. Esse dicionário ele passa por uma seleção regional, né? Por exemplo, um dos termos que a gente vai falar é o dente da parede. Provavelmente no sul eles falam dente. E pode ser que no Rio de Janeiro é dente. Então tem essa pequena diferença. Mas eu acho Que muda o significado também. totalmente dentro lá. Bom, enfim. Tem umas. Bom, Vamos pelo dente já, Você quer então? começar pelo dente? Tá. Bom, a gente pode falar dente. O dente é um jargão, né? Vamos começar por aí. O dente não é a palavra técnica Não é literal. que a gente usa. E, por exemplo, você quer explicar aí o dente? Samuel não sabe também. Não, vamos explicar de verdade. O dente é o jargão. Qual que é a palavra técnica, por exemplo? O Samuel tinha dito que a Por palavra... que o Samuel tinha dito? Porque eu tô falando as suas Não, palavras. mas o que a gente falou aí nos bastidores não É, tá. O dente nada mais é que um desnível que tem de uma parede para outra. Então, Segundo Samuel, é saliente. saliência. Eu não explico dessa forma. Não, eu já usei essa terminologia. Sabe? Por isso que continuaram sem entender. Aí eu falei, dente, aí o cara, tá. Então, mas o dente ele pode estar tanto na parede, no piso, no teto. Enfim, é um desnível, é alguma coisa, É quando uma tem saliência que tem num plano, né? Isso. o dente é quando tem uma parede e Existe uma diferença de profundidade entre elas, né? um Tem alinhamento diferente na parede. Exatamente, E aí é uma você- saliência, né? É uma saliência. Eu falei pra vocês que a palavra saliência ela era muito cabível aí, tá vendo? Eu falei pro meu cliente uma vez pro cliente, eu falei, aqui essa porta vai ter que ser diminuída porque a gente vai precisar deixar uma boneca. Aí ele me olhou, Quer que eu compre uma Barbie? eu acho que na cabeça dele passou, né? Inflável ou que tipo? Aquela que é bem assustada, né?
Não, falei, não, a gente não tá falando disso. Não, é claro que esse diálogo não existiu. Mas deu pra sentir que ficou uma interrogação nele. Eu falei, não, boneca é aquele pequeno pedaço de parede que fica ali pra encostar o batente, né? Quando você vai, em vez de encostar o batente direto na parede lisa, ele tem uma boneca que você faz o arremate do batente, inclusive pra você poder arrematar depois com a guarnição. As guarnições. Inclusive a gente já pode linkar com o arremate. Também. Arremate é o acabamento ali, né? Isso, a finalização. Muito bem. Perfeito. Eu já contei aqui nesse podcast, num episódio anterior, que a gente estava falando sobre erros na obra. Qual que foi? Eu só tô te lembrando dos temas. Foi erros na obra? Absurdos na obra. Eu não sei se foi nesse ou se foi alguma coisa. Foi. E aí... Foi mesmo, agora eu lembrei. Enfim, eu tava falando que uma das minhas primeiras obras, eu fiz o projeto lá e esqueci de colocar a boneca, projetar a boneca, né? Enfim, deu um problema construtivo lá. A questão da guarnição, né? E eu não tinha noção de que realmente o nome daquilo era boneca. E aí a primeira vez que eu ouvi aquilo na obra e vi... Você pensou igual o cliente, você pensou na boneca inflável. Eu achei que era outra coisa, uma boneca. Não, o engenheiro que me falou, ó, não tinha boneca aqui. Eu falei, mas que boneca? Onde? Aí eu fui entender o que era boneca, eu nunca mais deixei de projetar boneca. Na mesma ideia ainda da boneca, né? Da coisa, falando do plano ali da parede, né? Quando você vai, a gente às vezes está projetando uma casa e aí começa, primeiro que vem o vão para você botar a janela, né? Alguns chamam de buraco, mas eu acho que é uma linguagem muito chula para isso. A gente chama de mas vão. É mais fácil de entender, né? É fácil, isso é o jargão, né? Não, mas assim, eu nunca chamei de buraco, eu não falo isso. Como não? Buraco não. Eu chamo de abertura, normalmente eu chamo de abertura. Eu chamo de vão. É bom fazer uma abertura aqui. Só estou pensando em colocar uma janela nessa abertura aqui. Nesse vão. Não, tô pensando buraco. Em fazer um vão aqui pra pôr uma janela. Mas nesse buraco. Mas eu normalmente nem falo janela. Eu falo, é legal ter uma abertura legal pra ter uma ventilação, uma iluminação legal. É óbvio que a abertura vai ser fechada com uma janela. Pra você poder abrir e fechar quando você quiser. Mas não necessariamente. Às vezes uma abertura pode ser livre, né? Pode ser um vão lá, requadrado e ponto. Agora, quando este vão, ele vai receber uma janela. Qual que é o nome bonito dessa janela que a gente usa? Alguns chamam de castilho ou esquadrilha. Esquadrilha é ótima. Mas então, qual que é o nome técnico? Seria caixilho ou esquadria. Exatamente, isso é a janela, né? É o alumínio. É a estrutura completa da janela, exatamente. Esquadrilha de alumínio, ou de ferro, ou de madeira. Né? Não, fala direito, a pessoa vai achar que é esquadrilha mesmo. Não é esquadrilha da fumaça. O nome certo é esquadria ou caixilho. Caixilho, exato. Esse é o nome. Isso aí já causou muita confusão, inclusive porque quando eu tava... Com clientes e pessoal de mão de obra. Muitas vezes o cara que vende esquadrias fala esquadrilha. Opa! Então, nesse negócio do esquadria, eu, quando entrei na faculdade, uma das primeiras palavras que eu ouvi lá, o professor comentou, foi caixilho. E eu, por algum acaso, não entendi. Foi um pouco de ignorância minha também. Eu entendi caixilho. Caramba, o contrário. Você entendeu certo. Eu entendi castilho. Não sei porquê. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Sabe como eu era novo na faculdade e não tinha muita noção construtiva de nada, né? Fiquei com aquilo ali uns bons semestres. Construiu até o 8º semestre castilhos. Eu acho que foi logo em seguida. No segundo semestre já tive que desenhar um negócio. O professor falou, tem que ter um caixilho aqui. Escreveu na lousa, né? Aí eu... é caixilho. Mas é coisa enfim, que também... Eu não gosto de contar isso muito porque é um pouco de vergonha pra mim, mas enfim. Então no começo você achava que sem ter castilho só vendia castilho. Exatamente, era uma loja especializada. Eu lembrei de uma outra palavra aqui também, que de vez em quando eu já ouço umas coisas meio doidas aí, que é o basculante. Eu já ouvi vasculhante, vasculante, vários... Vascular. Já ouvi de tudo, mas é o basculante, que é referente a caixilho, né? É a forma de abertura de caixilho. É o basculante. Não só de caixilho, mas de armários também, né? Também, exatamente. É um movimento... Qualquer porta de abertura. Exato. É um tipo de movimento, exatamente. Podemos já falar também do elemento vazado. O famoso elemento vazado, né? Mas o elemento vazado não mais é que, às vezes, aqueles tijolinhos que... Blocos vazados, exato. Não explicou nada, esse elemento... Esse elemento que dá aquela coisa... Não, vazado eu entendi. Agora, elemento... elemento é complexo. Então explica pra gente, Satoshi, o que é o elemento vazado. Eu não consigo explicar isso. O elemento vazado, assim, é um elemento que tava andando na rua, a polícia vazou ele.
Não, Nossa! isso você pode. Não, o elemento vazado ele também é conhecido como cobogó, né? Também é um outro nome que se usa. Então, mas eu acho que o leigo, o cliente, ele não sabe nenhum. É um elemento construtivo. É um bloco com um buraco, com vão. É um elemento construtivo que tem um caráter alguns, né, tem caráter estético, mas a maioria deles tem um caráter funcional que é de ventilação. Acho que a maioria é caráter funcional, mas aí fizeram acaba se e aí colocando uma cor. Alguns assumem uma característica estética mais marcante, outros menos, é mais uma coisa construtiva mesmo. E aí vocês que estão ouvindo aí já devem ter visto aqueles mais coloridos, tem vermelho, branco, verde, com um desenho diferente, desenho mais fluido, orgânico, né? Aquilo ali é um cobogó cerâmico. E tem outros, cimentício, por exemplo, que ele é cinzão, retinho, é uma veneziana para ventilar, para você colocar ali numa área de ventilação de um motor, ou às vezes numa lavanderia. Tem prédios antigos que tem esses elementos vazados na parte de lavanderia em vez de ter uma janela. Onde tem muito isso aí é em garagem também, de parte de prédio, né? Para respiro. Isso, aí coloca isso virado pra rua ali, ou algum lugar que não é muito visto, e aí ele vira um elemento de fachada. Ele vira um elemento vazado nada mais é que ele é aberto permanentemente, então ele é vazado e aí ele Continuando na fachada, acho que pode falar de empena, né? Fachada a galera já deu uma travada aí. Empena. Já apareceu a tela azul do Windows ali. Fachada? Fachada eu acho que não dá pra intuir, né? Não é uma coisa. Não, mas cliente nem sempre sabe o que é fachada, né? Elevação, fachada. Vista. Pode ser. Fachada. Bom, um edifício, via de regra, se ele não for um triângulo, se ele for um quadrado ou um retângulo, ele vai ter 4 fachadas, certo? A fachada não, mas é que é uma das faces desse volume, né? Do edifício. Vamos pensar num prédio, por exemplo, que tem uma forma retangular. Ele vai ter 4 fachadas. Então tem a fachada principal que está para a rua, as fachadas laterais, normalmente 2, e uma fachada no fundo. Eu digo normalmente porque às vezes o prédio pode ter uma forma meio irregular. Pode ser um triângulo. A lateral é de frente também. Ou ela pode ter um recorte no meio, um dente. Aí falando da volumetria, né? Mas isso é uma fachada que a gente em desenho é comum também chamar de vista ou elevação. Aliás, quando a gente fala de fachada, elevações e etc., existem as fachadas que são consideradas uma empena, que também muita gente não conhece, fala, tadinha dela, uma empena. Nossa, esse trocadilho foi do ano, hein, mano? Mas empena é mais ou menos isso, né? É a fachada largada, né? É uma parede. Fiquei com dó dela, fiquei com a empena dela. É uma parede. É uma fachada com uma quantidade substancial de parede, né? Normalmente isso acontece, sei lá, onde. Vou tentar dar um exemplo. Hoje o aqui. Minhocão tá cheio de jardim vertical nas empenas cegas. Perfeito, Satoshi. Satoshi pegou o ponto. Ou o Cobra, que é um artista bem conhecido, usa empenas que normalmente são as fachadas largadas dos edifícios para fazer aquela. Para quem conhece a Paulista, tem o Niemeyer ali. A gente fala largada aqui, assim, mas às vezes é uma fachada que não permitia que houvesse aberturas para essa fachada, né? Então ele estava encostando no limite do terreno, então não podia ter janela, senão a janela ia dar no vizinho e o vizinho poderia encostar. Então essa empena, quando a gente diz largada, assim, é uma empena que não tem um uso com janelas, né? Essas são as empenas. Uma outra linguagem, uma outra coisinha legal também de arquiteto, né? Que eu lembrei aqui agora é sobre desenho, né? Croquis. Exatamente. Mas pouca gente sabe o que é croquis. Eles chamam de rabisco, um desenho. Um rascunho. Faz um rascunho para mim. A gente chama na linguagem arquitetística, que nada mais é do que um desenho. Já tivemos um podcast que fala sobre isso. A importância do croquis. Exatamente, de como ele pode te ajudar a desenvolver um projeto. O croquis nada mais é do que um desenho despretensioso. Um rascunho. Que traz as primeiras ideias, né? Tira da mente aquilo que é um básico ali para você começar um projeto de arquitetura. Normalmente começa pelo croquis. Que normalmente tem muito conteúdo do que foi pensado na hora de desenhar, mas ele
é croquis ou um rascunho porque ele não tem, não tem questões técnicas, medidas exatas. E o croquis ele pode ser usado nesse processo do começo do desenho, né? Ou para explicar alguma coisa lá no meio do caminho mesmo. Um detalhe. Desenhou uma casa e o cliente ou o engenheiro que está construindo está com uma dificuldade de entender a escada, você faz um croquis rápido ali da escada para o cara entender. A gente pode já pensar na questão da coluna, a viga, a questão estrutural do edifício, né? Tudo isso é estrutural e muitas pessoas confundem. Isso aí não vai só no arquiteto também, isso transcende a arquitetura e chega na engenharia, todo processo construtivo, né? E normalmente pedreiro. Todo mundo, E normalmente os mais leigos costumam confundir cada um deles e a gente está aqui para esclarecer. Ou não, né? Vamos ver se a gente sabe. Ou a gente está aqui para aprender. Exatamente. A coluna é um pilar, né? Ela se configura na edificação verticalmente. Então, ela vai estar sempre... Ela sustenta cargas vertical. Sempre não, né? Às vezes ela pode estar um pouquinho inclinada e tal, mas via de regra tá inclinada, na vertical. O que é diferente da viga. A viga sempre está na horizontal, apoiada em pilares ou apoiada numa laje, enfim, apoiada em alguma coisa, mas ela... via de regra está na horizontal. E aí tem a laje, que é o que fica apoiado sobre as vigas. Então, assim, a carga de um edifício, basicamente, ela vai da laje para as vigas, e as vigas distribuem para os pilares, e os pilares para as fundações. De maneira muito sucinta, né? Exato. Então, o que está na vertical? Só para a gente... Para a pessoa que depois for lembrar disso... horizontal. Não, depois... Ainda bem que vocês não estão vendo, porque ele falou vertical e está com a mão na horizontal. Não, mas é que eu estava só pontuando os tópicos. Então, só para resumir, assim, né? Você que tem dúvida aí, você olhar a construção da tua casa e falar, caramba, qual que é a viga, qual que é o pilar? Tá na horizontal, é viga ou é laje. Tá na vertical, é coluna, é pilar. Mas e aí, a gente tem... Tem o famoso piloti. Exato. O famoso piloti, né? Quem que é o piloti? Quem é? Especialista. Piloti é aquela caneta que você usa para fazer CD, não é? Meu... Hoje ele está inspirado nos trocadilhos. O piloti, ele é um... Por exemplo, eu vou partir para um exemplo que acho que é mais fácil, né? Lá em Brasília, muitos dos edifícios que foram projetados lá pelo Niemeyer, se não a maioria ou todos, os principais. Os principais, pelo menos, né? Existe o edifício, a volumetria, aquela caixa do edifício, né? E essa caixa, ela não encosta no chão diretamente, ela está solta do chão e o térreo é todo livre. E o que a gente vê ali que faz a transição entre o chão, que é a calçada, enfim, o plano, né? E o primeiro andar são um conjunto de pilares que tem ali, que a gente chama de pilotis. Então são edifícios sobre pilotis, né? Então todo aquele térreo que vazado, tem um térreo vazado com... na verdade, óbvio que essa caixa nunca vai estar voando, então ela precisa de uma estrutura. Essa estrutura que fica aparente no térreo, esses pilares que ficam aparentes no térreo são os pilotis. Isso era uma linguagem muito usada pelo Niemeyer e no modernismo no Brasil, né? Ali e tal. Bom, falando ainda sobre a questão construtiva, né, sobre o processo construtivo, a gente aí tomando a linha da coluna, da viga, né, a gente tem o balanço. O que é o balanço? O balanço é, na verdade, quando tem uma estrutura que avança e não tem um apoio no final dele, em uma das pontas, né? Aí fica em balanço. Exatamente. A ponta que não, a parte que está sem apoio, ela está sendo sustentada por uma outra parte que está apoiada, né, que está meio que fazendo esse contraponto. E aí essa parte sem apoio, que onde, por exemplo, seria vamos tomar o exemplo da viga. Uma viga que está ali na horizontal, como a gente já falou antes, e um pilar na qual essa viga se apoia. Ele não está na ponta, na extremidade dessa viga. O tá pilar está recuado. A parte que não... Ou lá, pode ser uma viga, pode ser uma laje também. Mas quando ela está voando ali, avançando do pilar, ela está em balanço. É uma linguagem que a gente... Por exemplo, um exemplo bom é muitas varandas, né? A varanda da maioria dos prédios hoje, quando a varanda não é muito grande, você vê que a fachada do prédio está para trás, e aí você vê um bloco ou uma laje com laje ou a viga que estrutura essa varanda para fora, sem nenhum pilar nas pontas dele. Então, o que significa que essa varanda ela é estruturada com vigas em balanço. Exatamente.
Continuando na obra, a gente pode falar de arrimo e baldrame. São coisas diferentes, né, pra começar. Eles estão meio juntos ali, né? Eventualmente são construídos até baldrame. Mesmo... Baldrame, na verdade, são vigas também, como a gente já explicou. Só que de chão. Só que elas servem como fundação. Fazem parte da fundação, né, do edifício. Que estrutura o edifício. Então ela inclusive é viga baldrame. Ela faz a mesma função de uma viga nos andares acima, só que ela fica como fundação, então abaixo do solo, para poder estruturar o edifício. Para suportar o térreo, né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma maneira muito simplificada, tá? Para quem tiver uma dúvida maior e quiser saber exatamente como é que fala, uma definição muito técnica, procura aí no Google aí que ele vai te entregar melhor do que a gente. E aí o Satoshi falou do arrimo também, né? O arrimo nada mais é do que um muro também que está servindo como um muro estrutural, né? Ele está segurando alguma coisa que está empurrando ele ali. Normalmente isso aí está segurando um bolo de terra, né? Você teve que escavar o seu terreno, fazer um recorte, a terra não fica sozinha ali. Ela, se não tiver árvores, por exemplo, ela tende a ser empurrada e desmoronar. E aí, normalmente a gente constrói um muro de arrimo ali. Tem outras soluções, mas dentre elas, o muro de arrimo, para segurar essa terra, é um muro estrutural, como se fosse um grande pilar, enfim, uma parede de... uma viga. Uma parede pilar, né? Uma coisa assim. Uma parede estrutural. Esse é o arrimo. E isso, na verdade, o arrimo é um artifício que a gente usa quando tem terrenos em declive ou aclive, né? Que nada mais é o declive. É quando você desce. É quando você está num ponto A e para você se deslocar do ponto B para no terreno, você desce. O A você está no alto, o B você desce. Né? Só depende do ponto de vista, né? Exatamente. É igual uma rampa. Mas a rampa sobe ou desce, depende de onde você está, né? O declive e o aclive é a mesma coisa. O declive é quando você desce. Do ponto que você está para onde você quer chegar, você desce, declive. Quando você quer subir, você tem o aclive. É isso aí. A diferença é que o terreno considera a rua como ponto de partida. Né? Isso. Exato. Não de onde você está. E existem os terrenos que não tem nem declive nem aclive, eles são planos. Tem a iluminação zenital, o domo também, né? Já vi domo zenital também. É uma abertura que a gente faz na cobertura, né? No teto, para receber uma luz que vem de cima. Então, zenital, inclusive, tem esse sentido, né? E isso é muito comum, assim, usado em banheiros, por exemplo. Quando você não consegue colocar uma janela nas paredes, ou porque esse banheiro, por exemplo, lavabo, né? O lavabo está num lugar ali onde você não tem janela para pôr nas paredes, né? Está enclausurado. Aí você faz uma iluminação zenital, inclusive uma ventilação também, né? Que pode ter uma ventilação, pode ser um domo, né? Pode ser um rasgo, enfim. Mas é alguma coisa que vem de cima, que está na laje ali para receber a luz que vem de cima e a ventilação. Usando esse pensamento que se acabam fazendo hoje banheiros em edifícios que não estão para nenhuma fachada que pode ter janela, mas aí como não dá para fazer porque é um prédio, não dá para fazer uma iluminação zenital, os caras colocam aquele exaustor que fica fazendo barulhinho. Que faz a ventilação aquele ventiladorzinho. E vai pro shaft. Que faz a ventilação. Que ele vai pra onde, Satoshi? Pro shaft. Muito bem. O que é o bendito Nem do sempre shaft? é pro shaft, às vezes vai direto pra fachada. Mas normalmente o shaft é uma estrutura também usada para esconder, né? Para armazenar estruturas do edifício, por exemplo, tubulação de hidráulica, tubulação de elétrica, enfim, todo esse tipo de coisa que não é para ser visto. Normalmente ele fica embutido em algum lugar ali, porque pode ou não ser um shaft. Às vezes está só dentro da parede mesmo, né? Ou às vezes esse shaft ele é um dente, como a gente já falou aqui no começo, né? Uma protuberância que sai ali da parede, normalmente pode ser feita da própria alvenaria ou pode ser feita de gesso, e ali dentro passa toda aquela prumada, que é uma outra palavra que a gente usa também, que é uma prumada, na verdade é um conjunto de elementos verticais que vai lá de cima do prédio da cobertura até o térreo, levando água, ligando fiação, todos os pavimentos, né? Ele é um elevador de cano. Ele vai distribuindo, né? Essa prumada. Por exemplo, quem nunca ouviu falar numa prumada hidráulica, né? Nunca ouvi. Nunca ouviu essa de brincadeira. Uma outra palavrinha engraçada também, quando a gente está ali num apartamento, por exemplo, e você vai botar um forro de gesso lá, ou já tem um forro de gesso. Esse forro de gesso ele pode estar encostado na parede, as suas periferias, né? Ou não. Quando ele não está encostado na parede, ele está afastado na parede por uma tabica, que a gente chama de forro tabicado. Normalmente isso acontece com forro de gesso, né?
nada mais é do que um Lzinho metálico de alumínio. Um perfil, né? Um perfilzinho que faz com que o forro fique separado da parede 2 centímetros. Depende do... Alguma coisinha assim. Isso dá um efeito ali de soltar o forro, né? Dá um efeito estético bem legal. E justamente é isso, né? E esconde algumas imperfeições. Igual quando você faz um piso, você coloca um rodapé, é justamente para você deixar mais bonito o acabamento do piso com a parede. No forro, você também tem esse problema, porque o material do forro é de gesso e a parede não. Então, para você conseguir fazer esse melhor acabamento, ou você precisa de um roda-teto, que seria a mesma função do rodapé, ou você acaba usando a tabica. O roda-teto é a moldura, né? Exatamente. Ou você acaba usando a tabica, que é justamente para fazer com que o forro não chegue direto até a parede, e aí esse acabamento fica mais bonito. A bendita da tabica. Saindo agora um pouco da coisa construtiva e até falando do projeto, né? Desenho, etc. Isso aí, é claro, ele pode variar, pode não, com certeza varia de escritório para escritório, cada um apresenta o seu projeto de uma maneira, né? Eu digo em etapas, né? Mas via de regra, você que está ouvindo aí, que é um possível contratante de um serviço de arquitetura, você vai ouvir essas palavras que é anteprojeto e estudo preliminar. E projeto executivo. E projeto executivo. Que nada mais são do que etapas, né? Fases do projeto de arquitetura, né? Então, normalmente essas etapas vêm na seguinte ordem. Estudo preliminar, anteprojeto e, por fim, o projeto executivo, né? O estudo preliminar, o nome já diz, é uma coisa preliminar, onde vem as primeiras ideias, né? Essa é a parte conceitual. Normalmente conceitual do projeto. Começa com croquis. Ou vem a questão de viabilidade também. Pode ser. E daí, como eu comentei, como eu falei no começo, cada escritório, dependendo do porte do projeto, inclusive, né, vai ter um direcionamento. Pode ser, como o Satoshi falou, esse estudo preliminar ser uma coisa de viabilidade da obra, ou pode ser já um desenho mais avançado, se for no caso de um apartamento, que é uma coisa mais sucinta. Nunca ele vai ser um desenho mais avançado, porque ele é preliminar. Avançado na medida do... até desde que não extrapole o preliminar. Muito bem, estudo preliminar, partindo depois para o anteprojeto, que aí sim avança um pouquinho mais. Depende do escritório, já pode trazer ali questões como orçamento embutido nisso e tal. Que nada, anteprojeto definição é o que... de acabamento. Literalmente anteprojeto é o que vem antes do projeto, porque nesse caso se considera o projeto executivo como o final. Então o anteprojeto é uma evolução do estudo preliminar para se tornar o projeto executivo, a fase intermediária. Muito passo à frente do bem projeto explicado. Legal, né? E o projeto legal, ele entraria aí como um adendo, né, entre o anteprojeto e o projeto executivo, mais ou menos por ali. Eu acho que é entre o estudo preliminar e o anteprojeto, o projeto legal, que é para a prefeitura. É isso que eu quero dizer. Eu enxergo muito mais como um projeto paralelo, exatamente. O anteprojeto, ele é feito junto com o projeto legal, às vezes complementar, né? E aí, enquanto vai sendo aprovado, o anteprojeto vai evoluindo, porque ele acaba tendo mais... definir acabamento, coisas que o projeto legal não precisa. É isso aí, eu ainda faço uma pontuação. Você falou, enquanto vai sendo aprovado, assim, o que deve estar finalizado, por exemplo, é o anteprojeto de estudos de complementares. Eu não entro na prefeitura com um projeto legal sem que o cara da estrutura... Sim, deu ok. É isso aí. Então, ou seja, a gente já está meio que no meio do anteprojeto. A questão é que, hoje em dia, a forma de aprovação, dependendo do porte da obra, a forma de aprovação, o tipo de desenho que você precisa ter mais simplificado. É muito mais simples do que um anteprojeto. Mas é muito mais simples. É simplesmente com um diagrama de áreas. Você não tem nem espessura de parede. Você tem um retângulo pintado falando essa é a área construída. Tipo, a parte estrutural não precisa nem... Mas não tem absolutamente nada disso. Mas o mais importante disso tudo não tem nem a codificação de áreas, né? Que pode influenciar se você mudar. Né? Claro. Enfim, mas chegamos num consenso. E por fim, o projeto executivo, que o seu nome já dá para entender, intuitivo. Projeto executivo é o projeto que se usa para executar a obra, ou seja, para que ele esteja pronto, você precisa ter feito já um anteprojeto, projeto legal, tem que estar tudo pronto, e aí vem o projeto executivo para a execução da obra. E quando a gente termina o projeto, né, o que a gente faz? A gente vai lá e plota. Plota? A gente acaba sempre falando pro cliente, não posso só imprimir? Não é a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa. A diferença é que você muitas vezes fala pro cliente, então eu preciso fazer a plotagem dos seus desenhos e tal.
Nada mais é que a gente usa esse termo quando a gente vai imprimir e a folha é maior do que uma A4 comum ou uma A3 que uma impressora comum já imprime. Os grandes formatos, né? Então quando você vai precisar plotar... A3 não é, mas A2, A1, A0. A2, A1, A0, normalmente se usa uma plotter. A0 estendido. Exato. Então você usa uma plotter, que inclusive normalmente tem aquele papel de rolo, não é a folha pronta, que é justamente para você poder fazer o tamanho da folha que você precisar para caber os seus desenhos. Então quando você fala, preciso plotar os desenhos antes da reunião, plotar é porque normalmente ele não é uma A4 nem uma A3. E a nossa última palavra aqui, talvez uma das mais emblemáticas aí entre profissionais e que clientes. Não é uma palavra, é um que termo. É um termo, né? Não é uma palavra só, mas que ela já gerou aí muita dúvida, né? Que é o famoso pé direito. Exato. Pé direito. O que é o pé direito? O pé direito não é piso a piso, que são coisas diferentes. O pé direito nada mais é do que a medida vertical. O espaço livre que você tem entre o piso e o teto. Você me borrifou, né? Perdão. Vai, não fala você então. Não, fala aí. Não, agora eu não quero. O pé direito nada mais é do que a medida vertical entre o piso e o forro. E aí digo forro a primeira estrutura que tiver o teto. Cobertura, né? Pode ser um forro de gesso, pode ser um forro de madeira, pode ser a laje. É o que tiver, é o vão livre. Do piso até o teto. Exatamente, até o teto, seja ele forro, seja o que for. Exato. Agora, o piso a piso, como eu citei o piso a piso aqui no começo, eu vou falar. Ele aí sim a diferença entre o piso, um piso e o de cima, mas aí englobando forro, laje, passa por tudo isso e pega o piso lá de cima. Normalmente o piso a piso, ele está mais relacionado, por exemplo, ao tamanho da escada, né? Para você saber qual que é o vão que você tem que vencer e quantos degraus você vai precisar para vencer aquele vão. Já o pé direito, ele desconsidera, né, a laje, o que está para cima do forro. Ele é do piso que você tá, do piso do seu apartamento até onde está a luminária ali. Exatamente. Até onde você bate a cabeça. Até onde você estica a mão pra cima. Sua mão bateu, é o limite do pé direito. E aí, se sua mão não bateu, é porque seu pé direito é bom. Exatamente. Normalmente você for o Oscar Schmidt. E aí, o que eu acho que é legal é explicar por que chama pé direito, né? Pelo que eu pesquisei, o pé direito ele refere-se à distância medida em pés na posição direita, ou seja, no ângulo reto. Ah, muito bem. Então, por isso que se usa o termo pé direito. Boa explanação. Porque se fosse esquerdo, seria... Não, é porque direito é o que se é correto, o que se é reto, né? Então, é no ângulo reto do piso até... O direito aí não tá ligado com direito ou esquerda. Então... Boa explicação, Danilo. Não fui eu que fiz, foi o Wikipedia. Ah, ótimo. Parabenize ele por mim. Bom, acho que é isso aí. Por hoje foi sucinto, foi rápido, mas foi mais uma brincadeira, né? Umas palavras. A gente esqueceu de um monte aí. Na verdade, a gente pensou nisso justamente porque tem alguns clientes nossos que não entendem esses termos que a gente fala. Então a gente quis falar, não entendeu minha explicação? Ouve meu podcast, aí vocês vão entender. É uma maneira, na verdade, de ganhar ouvintes, é isso. Mas é claro, lembrando que todos esses nossos clientes, e não só clientes, amigos e profissionais de outras áreas e tal, não têm obrigação de saber sobre esses termos, né? Alguns são termos técnicos, outros até são jargões do dia a dia. Mas a maioria deles são termos técnicos e o mais engraçado... Que a gente acaba usando de uma forma muito natural, porque a gente já ouviu muito, mas para leigos não é tão claro. O engraçado é que eles causam algumas confusões, e é isso que, na verdade, deixa a coisa mais legal. Mas acho que legal é na hora que o cara fala Castilho, aí não é tão legal, né? Não, mas é engraçado, né? Dá pra dar uma risadinha. Mas enfim, obviamente sem constranger e sem passar do limite do bom senso. Claro. Mas eu acho que é isso. Hoje foi mais uma brincadeira, mais um podcast mais leve, né? Foi mais informativo. O próximo vai ser mais... Vai ser mais bom, de melhor. Eu ia falar assim para mais sério, mais polêmico. De você... Conteúdo. Vai ser, mas não é mais reflexivo. Eu tenho que refletir mais aí, vai ser mais. Vai ser. Ou não, vai ser bobo igual esse também. E acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer Samuel, Satoshi. Eu que agradeço.
E queria agradecer o Coworking Arc por sempre ceder espaço pra gente gravar, para nossas reuniões. Espero que vocês tenham gostado. Comentários, dúvidas, sugestões, estamos abertos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até semana que vem. Valeu, galera, um abraço. Valeu. Por que é nome? Sim, é um cara que tinha um pé direito que fazia medição a partir do pé dele. Era um cara que tinha o pé direito. Todo cara tem o pé direito. E lembrando que a gente tá se preparando pra próxima temporada. Já tá na nova temporada. Isso é um schmuck, né?